Como joga Luiz Sinisterra? O ponta que, se chegar ao Cruzeiro, vai melhorar demais esse ataque e é um jogador interessantíssimo. Vem com a gente para análise. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e o Visão para Jogo de hoje é bem especial para o torcedor do Cruzeiro. Luiz Sinisterra, colombiano de 27 anos, estava no Bournemouth, está ainda no Bournemouth da Inglaterra, um jogador que, se vier ao Cruzeiro, olha, muda o patamar do time. Quem vai te contar é o Vincenzo Dalicani, preparou a análise do Sinisterra. Eu já gostava muito desse jogador e entendendo como é que está o Cruzeiro hoje, você tem o Christian, um ponta mais para fechar meio campo, para ajudar mais defensivamente, o Wanderson não está em grande fase. Mas o Sinisterra, Matheus Pereira, Caio Jorge, com o Christian ajudando, os dois Lucas de volante, cara, muda o patamar do time, Vincenzo. Nem o Wanderson, nem o Marquinhos, né? Ambos não conseguindo ajudar tanto assim o Leonardo Jardim nesse time do Cruzeiro, que inclusive foi perguntado, o Leonardo Jardim, na última entrevista coletiva, e falou realmente que não, os dois, nem o Wanderson, nem o Marquinhos, estão conseguindo contribuir, apesar de serem jogadores de qualidade. O Sinisterra... A sinceridade portuguesa. O Sinisterra é um jogador mais qualificado. Jogador que estava na Premier League, apenas 13 jogos na última temporada, uma temporada muito boa do Bournemouth com o Iraola, né, o treinador lá do Bournemouth. Ele não era o titular, ficou muito tempo no banco, por isso quer sair. E no futebol brasileiro, cabe bem. Jogador de seleção colombiana, muito rápido e também um jogador que tem uma boa finalização de perna direita, perna esquerda nem tanto. Vamos lá? Começar a analisar o Sinisterra? Só antes, peço o like. Torcedor do Cruzeiro, gosta muito das análises daqui da WTV. Deixa o like é muito importante. Quanto mais like tem, mais a gente traz conteúdos do Cruzeiro. E lógico, né? Se inscreve no canal aí, pô. Estamos chegando em 70 mil inscritos já. 60. Quase 60. Vamos chegando em 70 rapidinho. Daqui a pouco vai chegar. Exato, mas se inscreve aí pra ajudar a gente, beleza? Vamos lá, 2 pontos sobre o Sinisterra. Primeiro, como pressiona. Segundo, como lida com o ataque direto, os pontos principais do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Contra o Liverpool no Anfield, a bola vai chegar no Konaté, ele já sobe marcação e repara o quão rápido ele consegue cobrir espaço. Saiu da intermediária até dentro da área do Liverpool em menos de 2 segundos. O Konaté consegue virar uma bola porque é muito qualificado, mas o Sinisterra tira bem esse espaço, chega muito próximo do Konaté e consegue dificultar bastante a saída de bola do adversário. Contra o Chelsea, pelo Bournemouth, o lançamento de novo. Ele sai da intermediária, vai pressionar o zagueiro, chega muito próximo e obriga o zagueiro a jogar de primeira, a dar um passe de primeira na sequência da jogada, o Bournemouth ganha. Seleção colombiana contra o Peru. Aqui é interessante porque o lateral esquerdo do Peru tem que recuar a jogada, porque ele está pressionado pelo Sinisterra, que vai deixar só a opção de ligar longo, só a opção de se livrar da bola. É um jogador físico o suficiente e inteligente o suficiente para conseguir fazer esse tipo de pressão e conseguir tirar da marcação, tirar a possibilidade de sair com tranquilidade. Contra o West Ham nesse momento, em Londres, a bola vai ao lado direito da zaga, ele sobe marcação e repara, de novo, ele só dá o espaço para o jogador dar uma bola no fundo, forçar esse passe na paralela, e aí o passe vai ser muito ruim, vai sair direto em lateral. Então é um jogador explosivo, rápido, para conseguir ganhar esse tipo de jogada, a bola sai em lateral nesse momento. Você usou a palavra para mim que é a que melhor define ele, explosivo. O torcedor que já conhece um pouco do Sinisterra, já viu ou na Premier League ou jogando pela seleção da Colômbia, vai lembrar disso. Sim. É um cara de muita força física. Ele é um ponta mais definidor, ele é um cara que consegue finalizar bem as jogadas, mas ele tem, nessa característica, com e sem bola, um papel fundamental. E para um time que joga pressionando como joga o time do Leonardo Jardim, que conseguiu transformar o Cruzeiro nessa máquina de sufocar adversários, e mesmo nos jogos que perde, consegue fazer isso muito bem. Contra o Santos, primeiro tempo, perdeu de fazer 2-3, pressionou bastante, acabou tomando a virada no segundo tempo. Mas é um time que tem nessa característica o jogo marcante do Leonardo Jardim. E encontra no Sinisterra, caso seja de fato contratado, um ponta que vai ajudar muito no sistema de jogo do técnico. Isso é muito interessante. E contra o Newcastle, em Bournemouth, esse jogo, né, logicamente no estádio do Bournemouth, ele consegue ter explosão, ter vitalidade física e ter qualidade para interceptar dessa vez. E aí o lançamento vai acontecer, é verdade, e aí ele vai conseguir travar a bola. É um jogador que tem, nessa jogada de explosão, consegue tirar espaço muito fácil, consegue fazer o jogador se sentir tranquilo em determinado momento, quando o cara pisca, quando o cara levanta a cabeça para dar o passe, ele já está em cima, ele já está na frente. E ele consegue cobrir muito espaço em pouco tempo. É uma característica essencial do jogo dele. O Wanderson também tem essa característica. O Sinisterra é mais rápido que o Wanderson, é mais explosivo que o Wanderson. Pode fazer esse trabalho de pressionar, até porque estava envolvido na liga mais competitiva do mundo e que tem muito
muito dessa pressão também em todos os times. E a que fisicamente mais exige. Exato, exatamente. Nesse nível, né, de pressão. Ele pode contribuir mais pelo lado esquerdo do Cruzeiro, que já pressiona muito e pode pressionar melhor ainda, uma vez se contar com o Sinisterra, né? E aí, a questão do ataque direto. A gente sempre traz vídeo do Cruzeiro e os dois pontos essenciais. Muita pressão e o ataque muito direto. A velocidade, a transição, conseguir jogar com o adversário correndo para trás. E é o que o Sinisterra faz e faz muito bem. Jogo contra o Manchester United, ele domina no 1 contra 1 pelo lado esquerdo. 2 pedaladas, o tapa no fundo e a batida cruzada. Ele vai acabar errando essa batida, mas entende muito bem onde está o espaço, ataca muito bem o espaço e consegue colocar a batida cruzada, a bola para fora. É importante porque o Wanderson, Christian, o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o quarteto do Cruzeiro se movimenta muito, Sim. muda muito de posição, transita muito entre funções. Então o Sinisterra não é um jogador que só sai da esquerda e vem ao meio. É um jogador também que vai do meio à esquerda e consegue dessa maneira gerar boas chances de gol. Gol feito contra o Chile nas eliminatórias. Atacando pelo meio, é lançado frente a frente com o goleiro, defesa do goleiro no rebote. Ele acaba fazendo o gol. Mais uma vez, do meio à esquerda pelo Bournemouth contra o Southampton nesse lance. Ele vai chegar no fundo, vai conseguir fazer um corte pro meio e bater para uma boa defesa do goleiro. Ele não é um jogador que tem a sua melhor característica a finalização. Não é um ponta finalizador de jogada, mas consegue sim ter alguns momentos muito interessantes, como esse contra o Liverpool no Anfield, né? No 1 contra 1 contra o Alexander-Arnold, uma pedalada, o tapa no fundo, uma batida de esquerda para uma defesa espetacular do Alisson. Nottingham Forest, mais uma vez, do meio à esquerda, chega frente a frente, ele poderia bater no canto do goleiro, poderia bater cruzado, acaba tentando acertar entre as pernas do Celso por ali, e aí a bola é defendida pelo goleiro do Nottingham Forest, né? Mais um lance contra o Swansea, agora do meio à esquerda, se posiciona, vai dar um corte pro meio, e a batida muito bem colocada para fazer um gol. E esse último lance da análise, como gosta o Matheus Santana, a cerejinha do nosso bolo, domina pelo lado esquerdo contra o Fulham, vai cortar para o meio e aí vai enfiar uma pancada na bola, golaço do Sinisterra para fazer pelo Bournemouth um baita de um golaço e mostrar que não é que é um ponta finalizador, mas é um ponta que tem a finalização do seu jogo que pode fazer disso uma arma, né? Então, Ale, pra gente resumir o Sinisterra, pode pressionar e pressionar bem. Tira muito fácil a distância entre ele e o jogador da bola. Pode ser muito importante nesse quesito para o Cruzeiro. Ofensivamente, é um jogador de ataque a espaço. É um jogador tanto da esquerda para o meio, quanto do meio à esquerda, que consegue encontrar bem esse espaço e atacar bem esse espaço. Tem 1 contra 1 qualificado. Não é a melhor finalização do mundo, mas não quer dizer também que ele não consiga finalizar. O ponto todo é esse, né? Não é o ponta finalizador, mas é o ponta definidor de jogada, né? O cara que tem 1 contra 1, parte para cima, consegue ter esse arrasto, né? Essa explosão física que a gente falou. E claro, na análise tá as jogadas que ele finaliza, né? A gente colocou bastante, até esse golaço, eu lembro desse gol contra o Fulham, até deu risada quando eu vi, porque eu não sabia que estava na análise, não tinha visto. E aí eu vi que foi golaço contra o Fulham e esse gol foi mesmo muito bonito. Mas a grande questão é, ele traz um desequilíbrio pro lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, que o Cruzeiro tá sentindo falta hoje. Porque o Wanderson não tá conseguindo ser esse jogador e o Marquinhos poderia até ser. Só que o Marquinhos talvez não tenha minutos suficientes para comprovar isso. Sequência, né? E nem sequência. Então, a gente não tem essa prova para fazer uma análise final sobre o Marquinhos. É claro que não dá para também tirar o Wanderson do baralho. É lógico que não. E até acho que é meio exagerada essa claro que questão sim, do Wanderson. mas é um cara jogador que tem contribuído taticamente demais, Sim. mas não tá conseguindo fazer o gol. Mas é um jogador que dá, talvez o quarteto de ataque é o que tá trazendo menos brilho aos olhos do torcedor, isso com né? certeza. Que tá em pior fase, que não tá conseguindo ser um cara decisivo, como tem sido, inclusive até o próprio Christian em alguns jogos, né? Fazendo gols e gerando assistências. Para mim, o Sinisterra é um upgrade para a posição. E o torcedor do Cruzeiro pode se animar caso a negociação se concretize, porque eu sempre achei ele um bom jogador. Quando ele foi à Inglaterra, já achava isso, né? Ele rodou bastante, jogou no Leeds, jogou depois foi pro Bournemouth, né? Então jogou no Feyenoord na Holanda também. Isso, foi pra Holanda primeiro, né? 11 Caldas, aí Feyenoord, depois Leeds e aí o Bournemouth, né? Então, um jogador que já me chama atenção há algum tempo. E a última temporada dele no Feyenoord foi muito boa também, em gols e assistências. Temporada com mais jogos dele na carreira. Né? Perfeito. Há 5 temporadas, né? Quando ele tinha 22 anos. Então, é um cara que me chama muita atenção e me anima muito. Te anima nesse mesmo patamar? Anima. Assim, não sei se chega ao nível de ser referência na posição no país, mas que fica nessa primeira prateleira entre os pontas esquerda, com certeza ele fica. E é um jogador que tem esse 1 contra 1 e tem o potencial físico também para atacar bem na bola parada. Até não coloquei lance por aqui, mas tem um marcado de cabeça, é um jogador que ajuda atacando essa primeira trave nas cobranças de escanteio também, o que é importante num Cruzeiro que também tem na bola parada uma arma muito forte ao longo dessa temporada. Assim, o Dudu, obviamente, não deu certo, o Rodriguinho
não deu certo, o Marquinhos não deu certo, o Wanderson nesse momento não é que tá mal na temporada, mas é um jogador que, como você bem falou, entrega menos que o Christian, que o Caio Jorge e que o Matheus Pereira. Você ter o Sinisterra para pelo menos tentar igualar o nível altíssimo que entregam os outros três, é um patamar que o Cruzeiro levanta, é um patamar que o Cruzeiro consegue subir, é um degrau que o Cruzeiro consegue subir na temporada. Claro, se conseguir contratar de fato, se conseguir fechar a contratação. Agora, no momento que a gente grava o vídeo, tratativas avançadas, mas nada definido entre Cruzeiro e Sinisterra. Perfeito. Aqui no WTV a gente está bastante animado, a gente quer saber de você, torcedor celeste, se também compartilha desse ânimo nosso, se também gosta do Sinisterra ou se conheceu ele agora nessa análise, nunca tinha ouvido falar do jogador. A gente quer sempre a tua opinião sobre ele e sobre as análises que a gente traz aqui nos comentários. Lembrando que a gente está muito feliz com o crescimento do canal, quase 60 mil inscritos, bastante torcida em Minas Gerais, os vídeos do Cruzeiro fazendo bastante sucesso também. A gente sabe que vocês gostam do trabalho e a gente só tem a agradecer. Portanto, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e considere-se também virar membro aqui, clicar aqui embaixo no Seja Membro do nosso canal e nos ajudar a continuar esse projeto aqui de jornalistas independentes que trazem análises independentes para você. A gente espera no próximo vídeo. Valeu!